À noite, em São Luís, Maranhão, sempre foi quente, abafada, como se o próprio ar carregasse um peso indizível. Mas dentro dos muros do complexo penitenciário de Pedrinhas, o calor se misturava ao cheiro de medo. Os detentos sabiam que algo não estava certo. Não eram apenas os gritos cortando o silêncio. Não eram apenas as sombras deformadas que se projetavam nos corredores. Era a sensação sufocante de que alguém ou algo os observava, sempre à espreita, pronto para se revelar. O primeiro aviso veio de um dos agentes penitenciários, Sargento Brandão, homem veterano que conhecia cada centímetro daquela fortaleza de concreto. Ele estava na torre de vigilância quando, pouco antes das 3 da manhã, notou algo incomum. Um dos refletores do pátio estava apagado, lançando uma escuridão total à ala oeste. O raio chiou em sua mão quando ele tentou chamar outro guarda, mas só ouviu estática. Então veio o som, um murmúrio profundo, gutural, como se saísse do próprio chão. No dia seguinte, encontraram Brandão pendurado na própria farda dentro da guarita, o pescoço torcido num ângulo impossível. As câmeras de segurança registraram sua última hora de vida, mas o arquivo estava corrompido. O que foi possível recuperar mostrou apenas uma sombra amorfa crescendo na parede atrás dele, até envolvê-lo por completo. Relatórios oficiais alegaram suicídio, mas ninguém acreditou nisso. Como um homem que serviu por 20 anos em presídios superlotados, que enfrentou rebeliões e sobreviveu a motins, se mataria assim? Os outros guardas começaram a pedir transferência. Alguns presos se recusavam a sair das celas, mesmo durante o banho de sol. O medo tomava conta de Pedrinhas e a escuridão parecia se espalhar. A rotina do presídio começou a ruir. Primeiro foram os barulhos. Os agentes relatavam ouvir passos arrastados nos corredores desertos. Outros diziam ouvir vozes sussurrando seus nomes. Mas, quando viraram para trás, não havia ninguém. Os detentos também percebiam que algo estava errado. Na ala de isolamento, onde ficavam os prisioneiros mais violentos, começaram a surgir marcas nas paredes, arranhões profundos, como se garras tivessem rasgado o concreto. Não é a gente que faz isso, dizia um dos presos, o olhar perdido. É alguma coisa de dentro. O medo crescia a cada noite. Mas foi na cela 311, ocupada pelo traficante Edmilson Caveira, que tudo se tornou insuportável. Ele começou a gritar, batendo contra as barras,
afirmando que algo tentava puxá-lo pelo chão. Tá-me levando, tá-me levando. Ele berrava, o rosto distorcido em pânico. Os guardas o ignoraram, achando que era teatro. No dia seguinte, quando vieram contar os prisioneiros, sua cela estava vazia. O cadeado estava intacto, nenhuma marca de arrombamento, nenhuma pegada no chão, apenas um detalhe macabro. As paredes da cela estavam completamente riscadas, como se unhas tivessem sido fincadas ali repetidamente. E uma única frase ficou marcada no aço frio da porta: a escuridão nos liberta. Com a notícia do desaparecimento de Caveira, os detentos entraram em estado de paranoia absoluta. Alguns se recusavam a dormir, temendo que, ao fechar os olhos, também fossem levados. Outros começaram a se machucar, cortando os próprios braços e pernas, como se a dor os mantivesse acordados. Os guardas, por sua vez, se viam em um dilema. Não podiam simplesmente abandonar o posto, mas muitos começaram a evitar certas áreas do presídio, principalmente os blocos interditados. O medo era silencioso, mas absoluto. Os corredores pareciam vazios demais. As câmeras mostravam interferências constantes, e sempre que alguém entrava na cela onde Edmilson havia sumido, sentia um arrepio insuportável na espinha, como se não estivesse sozinho ali. Na noite de 12 de julho de 2019, o verdadeiro terror começou. Às 02h37, todas as luzes do presídio falharam ao mesmo tempo. Os refletores dos pátios, os postes elétricos ao redor, até mesmo os faróis das viaturas na entrada. 13 minutos de escuridão total. O rádio dos agentes emitiu um som estranho, como um zumbido grave, intercalado por palavras irreconhecíveis. Nos corredores, os prisioneiros gritavam, suas vozes entrecortadas por algo que ninguém conseguia descrever. Algo os tocava no escuro. Algo os arrastava. Quando a energia voltou, o que viram foi pior do que qualquer motim. Pior do que qualquer massacre já registrado na história do presídio. 83 presos haviam desaparecido. Simplesmente sumiram de dentro das celas fechadas. Guardas varreram cada centímetro do complexo, mas não havia um único corpo, nem vestígios de fuga, nem buracos cavados. Os registros mostravam que as câmeras falharam no exato momento do apagão, mas uma delas, voltada para o corredor principal, capturou uma única imagem antes de desligar. Sombras alongadas rastejando pelo chão, indo em direção às celas. Na ala solitária, as celas vazias tinham sido preenchidas com marcas grotescas,
como se unhas tivessem cravado o concreto, formando palavras indecifráveis. Mas, em uma delas, escrita em sangue seco, a mensagem era clara: não paramos por aqui. A notícia nunca foi divulgada ao público. Relatórios oficiais alegaram que houve fuga em massa, mas os próprios policiais envolvidos na investigação sabiam que aquilo era impossível. Nada explicava o que aconteceu. E pior, a cada noite, os sobreviventes diziam ouvir vozes chamando por eles. Alguns tiraram suas próprias vidas antes que fossem levados. Outros simplesmente sumiram. A penitenciaria foi interditada meses depois, como se as autoridades quisessem apagar sua existência. O tempo fez sua parte, deixando as muralhas rachadas, a ferrugem tomando as grades. Mas quem mora perto de Pedrinhas sabe que ninguém deve se aproximar dali após o anoitecer. As sombras ainda se movem. Algumas pessoas dizem que veem vultos andando entre os blocos abandonados. Outras afirmam ouvir sussurros vindo das celas vazias. Uma testemunha, um antigo carcereiro aposentado, contou que, certo dia, ele se atreveu a olhar pela fresta do portão trancado e viu algo que jamais esqueceria. Olhos brilhantes no escuro, encarando de volta. O presídio, mesmo abandonado, ainda devora aqueles que o desafiam. Alguns dizem que os desaparecidos nunca realmente partiram. Apenas foram levados para um lugar onde a escuridão é eterna. Mas uma coisa é certa: os condenados não foram os únicos escolhidos. E, de tempos em tempos, quando a lua some atrás das nuvens, eles voltam para buscar mais.